razoável? Qual a perspectiva? É grande, é grande. Inclusive, a gente até esperava uma posição oficial do Sport hoje. Essa informação já foi até cravada por um jornalista argentino, Germán Garcia, da TYC Sports. E essa informação, a expectativa pelo andar da negociação, que está em patamar avançado, a expectativa era que o Sport fizesse até algum tipo de anúncio oficial hoje. Então, deve ser ele mesmo, Mariano Sosso. Teria que acontecer uma reviravolta nesse cenário de negociação avançada para que ele não seja o técnico do Sport. E a expectativa que está girando em torno do nome dele é que ele venha a ser mais um Gustavo Florentin ou de repente pode ser um novo Vojvoda? Imagino que o Sport quer que ele seja um novo Vojvoda, né? Mas é uma aposta, não dá para cravar. Pode ser que ele seja um novo Gustavo Florentin também. É mais um estrangeiro no Sport. Florentin estava agora não até me consta que esse treinador já tinha passado pelo Brasil, né? A primeira entrada dele no país é agora. Isso. Pode ser agora, aliás. Isso. Primeira vez. Passou por esses países que eu falei, mas nunca tinha trabalhado no Brasil. É um cenário muito parecido com o cenário de Florentin. Quando Gustavo Florentin chegou no Sport, era um nome novo, um nome desconhecido. Foi a porta de entrada dele para o Brasil, que terminou não vingando, né? Porque ele não foi convidado para clube nenhum no Brasil. Ele, inclusive, está tentando voltar, né? O empresário dele esteve aqui no Fórum Esportivo, falou que ele está tentando voltar para o futebol brasileiro, Florentin, mas é um cenário muito parecido. Um nome jovem, 42 anos, como eu falei, Mariano Sosso, 42 anos, ainda é um treinador jovem, de idade, mas com rodagem, um treinador experiente, já passou por alguns países e alguns grandes clubes, tá, Edinaldo? São clubes de camisa, eu até repito, alguns clubes que ele passou. Sporting Cristal, Emelec, Defensa e Justiça, São Lourenço, Melgar, clubes de camisa no futebol sul-americano. O São Lourenço é um dos mais fortes que ele passou, né? É um clube que tem um bom conceito no futebol argentino. Curiosamente, a passagem dele no São Lourenço não foi boa, tá? E foi muito rápido também, né? 12 jogos apenas. Foram apenas 12 jogos feitos lá no São Lourenço, mas de qualquer maneira botou sua cara lá, no futebol da terra dele, no futebol argentino, num grande clube que é o São Lourenço, né? Exatamente. Então, fica essa expectativa pelo anúncio do treinador. Mariano Sosso deve ser o treinador do Sport para a temporada de 2024. Uma informação sobre o próprio Sport. O gramado da Ilha do Retiro começou uma reforma. O gramado não começou, né? Começou a se fazer uma reforma no gramado da Ilha do Retiro, visando 2024, uma reforma que deve fazer com que o Sport comece 2024 na Arena de Pernambuco. Isso está praticamente certo de acontecer. Vão trocar tudo, né? Isso, para tentar evitar... o gramado e a iluminação, né? Para tentar evitar que aconteça... Esse período de paralisação do estádio da Ilha do Retiro vai ser de quantos meses? 4 meses, é? É por aí, Edinaldo. A expectativa é que seja por aí. Então, o começo da temporada de 24 do Sport não seria na Ilha do Retiro, e sim na Arena de Pernambuco. O Sport está montando o elenco para 2024, vai começar a pensar em nomes de jogadores, mais precisamente, depois da chegada do treinador. E a gente escuta agora aqui no Bola Rolando o João Marcelo. Antes de você botar o João Marcelo, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Léo Damasceno. Ele está dizendo, olha, por curiosidade, isso que vocês estão comentando aí, é que ele realmente demora muito pouco nos clubes por onde passa. É um treinador que passa muito pouco tempo nos clubes por onde passa. Não sei se isso é uma estratégia dele. Agora, ele teve um trabalho mais longo, né? No Melgar foram 38 jogos. No Sporting Cristal, em 2016, 54 jogos. No Emelec, em 2018, 30 jogos. Ele teve alguns trabalhos longos, sim. Ele deu mais errado no São Lourenço, né? E no Defensa e Justiça. Esse número de jogos aí equivale a uma temporada, vamos dizer assim. Mais ou menos por aí. Então é treinador de uma temporada. Agora, se há considerando o padrão do futebol brasileiro, não é ruim não, hein? Porque no futebol brasileiro a média é 3 meses, né, de treinador. Não é ruim não isso se aí, ele ficar uma temporada inteira aqui no Brasil, já está de bom tamanho. Vamos ouvir então o João Marcelo falando sobre esse planejamento para 2024. O primeiro ponto aqui é a gente fazer uma avaliação crítica do que deu certo, do que não deu, do que precisa ser revisto, para que a gente possa lograr êxito aqui em 2024 com um grande objetivo da temporada, que é o acesso para a primeira divisão, né? Então, a gente está olhando para dentro, a gente está avaliando algumas situações e a gente precisa também agora fazer
essa realocação de profissional, né, principalmente daqueles postos emergenciais. Então, comissão técnica é primordial para que a gente possa dar continuidade no trabalho de montagem de elenco, tá? Então, o Ricardo já chega com essa incumbência, a gente já vem trocando ideias, mapeando nomes, interagindo com algumas opções, tá? Essa é a grande prioridade do momento para que a gente possa dar continuidade aí em seguida com montagem de elenco para 2024. Tá, então, João Marcelo, um dos membros do comitê gestor dessa nova diretoria de futebol do esporte. O Edinaldo, e com a rodada do Campeonato Brasileiro ontem, sim, deu para ter uma noção dos possíveis adversários do esporte na primeira fase da Copa do Brasil de 2024. Veja aí a lista. Operário do Mato Grosso, Humaitá do Acre, Trem do Amapá, São Luís do Rio Grande do Sul, 13 da Paraíba, o Operário do Mato Grosso do Sul, o Porto Velho de Rondônia, Rio Branco do Acre, Anápolis de Goiás e o Iguatu do Ceará. Um desses times vai ser o adversário do esporte na primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando, primeira fase é um jogo fora de casa, o esporte tem a vantagem do empate. É aquela média normal, né? Que sempre acontece todos os anos. A primeira fase tem sempre clubes nessa dimensão aí que você acabou de falar. Mas é preciso redobrar os cuidados, né? Nós ficamos um longo tempo aí sendo eliminados nas primeiras fases da Copa do Brasil. O próprio esporte é exemplo disso, né? Já se complicou algumas vezes nos últimos anos. Né? Tivemos pelo menos 4 oportunidades em que ele foi eliminado precocemente. Então, são times que não são de grande porte nessa primeira fase. Alguns são, a grande maioria não. Mas precisa redobrar os cuidados em função do que já aconteceu em campeonatos anteriores, em que o esporte foi eliminado precocemente dentro das competições. É verdade. Então, estamos monitorando a todo momento as redes sociais do esporte na expectativa pelo anúncio oficial do novo treinador. Agora, só para atualizar, o Jorginho renova ou não renova? O Jorginho já terminou o vínculo com o esporte na última sexta-feira, né? O contrato dele terminou na última sexta-feira. O esporte ficou de fazer uma proposta para renovação, até agora nada? Nada definido ainda. O esporte tem esse interesse sim, mas ainda não teve uma resposta do jogador. Eduardo fica, não? Também indefinido. Agora, a mesma coisa Alan Ruiz, tá? Alan Ruiz também, o esporte tem interesse, mas ele vai passar um tempo com a família para depois dar um retorno para o esporte. Tem alguns jogadores que mesmo o esporte tendo interesse, mas tem a pretensão de uma redução salarial drástica, né? Sim. E isso aí pesa, né, amigo? Nessa hora Total. Isso pesa, né? E é exatamente esse o motivo de ter que ter essa negociação mais, como eu posso dizer, mais delicada, mais detalhada ali para ter o poder de convencimento com o jogador. E essa especulação sobre Gabriel Barros, jogador que é do Internacional, 22 anos de idade, que o esporte fez uma sondagem. Tem futuro essa sondagem? Parece que o que está pegando lá é que o time do Internacional pretende fazer uma venda e não um empréstimo. Isso aí pesaria muito, né? Até porque o contrato dele com o Internacional é mais longo, vai até 2027. Então o esporte teria que entrar num acordo com o Inter nesse sentido. O Inter quer fazer dinheiro com a cria dele, a cria da base. Então precisa desse acordo. Mas sim, o esporte tem interesse nesse jogador, só que precisa negociar com o Inter para poder chegar a uma negociação, um desfecho positivo ou não. Mas o interesse é real? Sim, existe sim o interesse. Certo. Ok, o esporte, em termos de jogador... Ele é meia, tá? Para quem tá ouvindo e não sabe, é um meia atacante. Em termos de jogador, as coisas ainda estão devagar, quase parando, né? Certamente o esporte vai intensificar essa busca por novos jogadores, até porque... Tá esperando o treinador, né? O treinador chegar. Até porque é isso que eu ia dizer, tem que ter o treinador, né? Para facilitar as coisas. A pré-temporada do esporte começa quando? 27 de dezembro? No fim desse mês. Está confirmada mesmo? Isso, no fim desse mês. Ok. Mais alguma coisa? É isso. É isso, então. Aguardando o Sosso chegar. Aguardando o argentino. Ok, meu caro Haldney Alves, são 18 horas mais 40 minutos na capital pernambucana. Você acaba de acompanhar a segunda-feira rubro-negra aqui.